Eu assisti o novo filme do Guilherme Del Toro que acabou de chegar na Netflix, Frankenstein. Ele vem lotado de temas novos e algumas desviadas bem grandes do livro e do filme original. Ao longo do vídeo eu vou apontar as diferenças e dar a minha opinião sobre ele. E se também tu não entendeu o filme muito bem, eu vou te explicar aqui, tá? Só que antes de qualquer coisa, muito prazer, meu nome é Luiz. Sejam muito bem-vindos ao canal Influencine. Aproveita e deixa o like, se inscreve aí embaixo, ativa as notificações para esse vídeo chegar em mais pessoas. Compartilha com o teu amigo que toma um raio. E seja membro do canal, que agora a gente tá com um item exclusivo nosso todo mês. Que além de ser um bagulho legal que tu vai ter, ainda vai ajudar bastante aqui no nosso crescimento. Mas sem mais conversa, vamos lá. O filme começa com uma expedição ao Polo Norte que fica presa no gelo. Tentando fugir do desespero, os caras veem algo estranho no meio do nada. Eles encontram um cara à beira da morte e levam o sujeito pro navio. Só que uma parada bizarra ataca a embarcação e mata alguns tripulantes. Um cara gigantão, encapuzado, praticamente invencível, que regenera de qualquer ferida, tem uma força sobre-humana e consegue esmagar o botão de like, como tu faz aqui também. Gostou, né? Achei legal também. Essa cura rápida é uma novidade no filme e já vemos aí a primeira mudança grande em relação ao livro. Ela dá à criatura uma vida que não acaba nunca e ele mesmo vê isso como uma maldição. O Capitão Anderson, que comanda o navio, consegue mandar a criatura para algo que parece um túmulo de gelo. E isso dá um respiro para a tripulação. Nesse intervalo, o Victor Frankenstein explica quem é o monstro e conta a história atribuladíssima da própria vida. Tudo no Victor parece meio temperado com alto ódio. Ele detesta até o próprio nome que ele enxerga como um jeito do pai dizer a ele para ele vencer em tudo. Isso faz com que o Victor se sinta mais fracassado ainda, o que, claro, empurra o cara para vencer a morte, para querer tentar vencer a morte o tempo todo. Essa obsessão, né, que acaba vindo de uma tragédia pessoal, que acaba moldando o rumo dele. A mãe morre ao dar à luz ao irmão dele, o William. Isso acende nele a vontade de controlar a morte. Uma última vez que a mãe vê o Victor, ela toca o rosto dele deixando uma marca de sangue. Isso contrasta com o pai, que dá uma chicoteada na cara do guri, enquanto ensina. E isso dá uma boa noção de quem era o afeto ali. Outra mudança grande, aqui o pai, o Leopold, ele é muito mais cruel que o Alphonse do livro. Infelizmente, o Victor vira a cara do pai e trata o próprio filho, entre aspas mesmo, com um desdém. Em certo momento, o Victor fala do filho como um monstro, mas a ideia é que no fundo, ele também o veja como filho. Mas enfim, vale marcar a parte do filho. Mesmo assim, o William vira rapidinho o queridinho do pai, o que não impede o Victor de seguir nos estudos. Ele reanima um cadáver numa demonstração até. Heresia, grita o povo, só que isso chama a atenção de Henrik Highlander, que topa bancar o trabalho. Não é Highlander, tá? Depois a gente descobre o motivo oculto do cara. O cara ele passou uma noite em Vênus e agora vive em Mercúrio. Se é que tu me entende como ele fala, né? Ou seja, ele pegou sífilis. A doença tá comendo ele por dentro. E o plano é transferir a própria consciência para um novo corpo reanimado para ele ganhar uma vida nova. Por tabela, a gente acaba conhecendo a sobrinha dele, a Elizabeth, que por coincidência é a noiva do William. Se tu lê o livro ou viu o filme clássico, isso já é uma reviravolta gigante. No original, Elizabeth é a noiva do Victor. E aqui rola um amor não compreendido, mais ou menos. Eles acabam se enroscando num caso que, para a época, seria um escândalo. A Elizabeth tem um jeitinho esquisito, curte inseto, bicho, essas coisas aí, meio gótica. Com a grana do Highlander, o Victor começa a montar o quebra-cabeça de partes do corpo. Isso daí foi demais, eu achei muito massa. O cara chama o Victor de Prometeu numa fala, referenciando ao título completo do livro Frankenstein, ou o Mordomo Prometeu. Enquanto isso, a Elizabeth e o Victor vão se aproximando. Num dia eles capturam uma borboleta e prendem ela numa gaiola, simbolizando a criatura. A cobrança aberta quando o Highlander exige resultado e cai uma tempestade. Ele cai e morre. E um raio reanima a criatura. O Victor desaba na cama e acaba acordando com alguém observando ele. O filme muda bastante em relação ao livro e ao longo original também. Na fonte, o monstro
de Frankenstein, ele já é inteligente desde o início. Aqui ele é tipo um recém-nascido. No filme clássico é aquele brutamontão, ícone. Aqui não vão exatamente por esse caminho. No começo ele fala pouco e até a primeira palavra dele é Victor. Isso atormenta o cientista que se sente perdido. Piora quando o irmão chega. William aparece na torre com a Elizabeth e ela fica encantada pela criatura. Outra mudança é que ela logo se encanta e acaba se apaixonando por ele. O Frankenstein, o Victor, fica cheio de raiva porque era pra ele receber esse amor. Primeiro o irmão leva a Elizabeth, agora o monstro leva também, entende? Ele inventa uma mentira dizendo que a criatura matou o Harlander e depois taca fogo na torre. Para ele, a criatura é só uma casca vazia, sem inteligência, já que não aprende linguagem. Ele ignora até quando o monstro diz Elizabeth, mostrando quem virou o verdadeiro monstro. Sim, tem aquela parte do trocadilho, o verdadeiro monstro é o Frankenstein e tal. E sim, a criatura é o monstro de Frankenstein. Frankenstein é o cientista. Como dizem na Weekly Planet, o verdadeiro monstro é quem corrige isso toda hora. O Victor ouve a criatura gritar Victor e volta para tentar salvar. Rola uma explosão, ele arrebenta a perna e a criatura foge por um cano muito conveniente do tamanho certinho dele, diga-se de passagem. E daí ele vai parar numa floresta. Na mata tem alguns caçadores que acabam atacando ele, só que descobrem onde esses caçadores moram e começam a observar eles. Um homem cego ensina vocabulário para a filha e a criatura aprende a falar também. Como gesto de bondade, faz reparos na casa à noite e a família acha que é o espírito da floresta. No filme clássico, quem era cega era a menina, na verdade. No livro é o homem. A ideia é parecida. Em um momento com a casa vazia, a criatura se revela ao homem. Mas por que a casa está vazia? Porque lobos atacam o rebanho e matam algumas ovelhas. A criatura vê a complexidade da vida. Os lobos não são bons ou maus, do mesmo jeito que os caçadores também não. E aqui ele vê que é sobrevivência. A família sai para caçar os lobos e aí a criatura tenta se revelar. Dá ruim. O cara cego é morto pelos lobos e quando a família chega, atacam a criatura e deixam ela quase morta. A criatura então volta atrás do Victor justo na noite do casamento da Elizabeth com William. Percebendo que vai ficar forever alone, ele pede pro Victor criar uma companheira. Tu já ouviu falar na noiva do Frankenstein, né? Daqui em diante entram alguns desvios maiores do texto original. No livro, o Victor até topa fazer a noiva. Aqui ele manda um não, sai fora, tu não tá convidado. Nessa versão, a criatura também é quem mata Elizabeth, diferente de ela morrer ao tomar um tiro por ele. O povo da festa parte pra cima e o William morre no caos. O filme ainda coloca uma declaração final do William dizendo que basicamente odiava o irmão. Eles pulam o arco inteiro em que a criatura mata o William e joga a culpa na criada. No livro ele é inteligente e arma isso. E aí ela é executada. Pesado, né? Aqui o Victor suspeita da criatura e sai pra caçar o bicho. Começa um pega-pega interminável com o monstro aparecendo pra provocar e a perseguição, seguindo por meses e meses até o Ártico, fechando um ciclo com a abertura do filme. O final é o oposto do material original. No livro, o Victor morre no navio a caminho de casa. A criatura entra a bordo e diz que vai tirar a própria vida, se queimando. Comentários sobre desespero, tragédia, como nem sempre tem um final feliz. É sobre a vaidade de querer controlar a morte. No fim, ele aceita e parte. Fica aquela coisa melancólica. É isso, vai morrer no gelo. Já o filme termina mais num clima pra cima, né? O Victor manda o monstro abraçar a vida, pede desculpa por ter tratado ele tão mal e a criatura acaba perdoando. Terminamos com ele no gelo, na frente do sol. Ele vai seguir em frente, buscar o que importa e gastar o tempo dele nisso. Isso espelha a decisão da tripulação que resolve voltar para casa. O capitão passou o filme inteiro no modo vamos seguir em frente, custe o que custar, mas a criatura liberta o navio do gelo e eles podem ir para o que realmente importa. O filme fecha com a criatura olhando para o futuro em vez de como no livro e encarar o fim. A mensagem acaba mirando o lado positivo da humanidade. Perdão e deixar a dor ir embora. Quando tu perdoa, a pessoa perde o poder sobre ti. Com o tempo, a lembrança some
e a dor para de doer. Lá com o homem cego eles conversam sobre isso, e o monstro sofre porque não lembra direito do passado. O filme também levanta a pergunta: em que órgão mora a alma? A criatura tem alma? No processo, a criatura mostra que tem, e que o Victor realmente venceu a morte, criou a vida e agora essa vida pode abraçar a própria vida. Eu achei esse final excelente, é pra mim até melhor que o original. Fora isso, a direção do Del Toro, cara, é absurda. O estilo dele com monstros, personagens falhos, né? Esse olhar é muito único em Hollywood. Mesmo adaptando as obras, o cara dá a cara tapa e eleva tudo, né? A câmera, as mudanças, a coragem de mexer no material original. Isso puxa o trabalho para outro patamar. Os terrores dele, do Guilherme, nem são terror puro, que nem o Orfanato, o Labirinto do Fauno. Tem o horror ali, mas é um estado meio agridoce da vida, lidando com monstros. Ele fala sobre ser humano, né? Enfim, mais um grande filme do diretor. Acho que esse filme merece muitas palmas, porque simplesmente ficou incrível. A minha nota fica ali um 9 de 10. Tive uns pequenos incômodos do quanto a Elizabeth é meio subdesenvolvida, e o modo que ela curte o Vito, e na cena seguinte ela odeia de um jeito muito exagerado, e logo depois tá perdidamente apaixonado pelo monstro, tendo visto ele uma vez. Eu curto a Mia Goth, mas sei lá, o Oscar Isaac, cara, mandou muito bem como um vilão barra herói da própria história, cheio de nuances, né? O Jacob Elord tá irreconhecível como a criatura, ele some no papel. Tem hora que tu até esquece que é ele. E até quanto mais humano o visual do monstro fica, mais humano ele age. Isso achei muito bacana. Foi um detalhe simples que acaba deixando o Frankenstein bem acima de várias adaptações anteriores. Um pequeno desabafo aqui, mas em certos momentos, quando a criatura era careca, me veio muitas vezes o Visão da Marvel na mente. Eu fui o único? Isso não é um problema, tá? Só um desabafo meu. Uma coisa que eu pensei sobre esse filme aqui é daquele negócio que filmes da Netflix normalmente são ruins, só que a plataforma aqui tá elevando esse nível. Até fizeram uma vinhetinha bonitinha ali pro filme, mostraram um certo cuidado e um certo capricho, sabe? Pessoal, deixa o like, comenta aí embaixo o que tu achou, se inscreve, já segue a gente no Instagram, que eu tô sempre por lá. E seguinte, os membros aqui do canal recebem um item digital exclusivo do Influencine. Atualmente a gente está disponibilizando um livro de colorir estilo Bob Goods, só que no nicho de filmes de terror. Tá muito bacana. São filmes de terror numa versão fofinha. Tá demais. E para tu liberar esse item, é só se tornar membro aqui, ó, R$ 4,99 por mês. Baratinho pra ti e gigante pra nós se a gente conseguir muitos membros. Não esquece de assistir meus outros vídeos aqui do ladinho. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.